Muito bem, então, pessoal, mais uma videoaula aí, né? Estamos começando a nossa unidade 4, tá? Unidade de eletricidade e eletromagnetismo, a última unidade para finalizar os nossos estudos aí do semestre, tá? Bom, primeira coisa, vamos começar então o conceito de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado, ou parcialmente ordenado, então, das cargas elétricas em um determinado condutor, tá? E aí vem uma coisa muito importante. Que cargas elétricas? Primeiro, ó, vamos deixar bem claro, cargas elétricas. Elétricas vêm de elétrons. Então, as cargas elétricas que estão em movimento ordenado num condutor são os elétrons, tá? E aí, se lembrarmos lá das concepções, dos conceitos de química lá, básica, né? Os elétrons têm carga elétrica negativa, tá? Então, os elétrons se movem nos condutores. Cargas positivas, que são as cargas oriundas de prótons, essas não se movem. A gente não mexe no núcleo atômico, tá? Então, é um pouco mais complicada a coisa, tá? Então, o que a gente mexe facilmente é na eletrosfera dos corpos, fazendo movimentar-se, então, os elétrons. E quando esses elétrons se movimentam, estabelece, então, aquilo que a gente chama de corrente elétrica, né? É os chamados, então, os elétrons livres, né? Os elétrons que estão nas últimas camadas de valência e que têm mais facilidade de se liberar da camada e poder entrar em movimento, então, né, estabelecendo a corrente elétrica. Tá? Então, tem ali a figura, né? A figura está representado o esquema básico de uma fonte de energia, que no caso é uma pilha, tá? E aí na pilha a gente tem a representação lá do polo positivo e do polo negativo, né? Com relação à pilha e o circuito ali, a representação é de que as cargas elétricas saem do polo positivo e vão para o negativo. Representação. Assim que a gente representa. De verdade verdadeira, como o movimento são das cargas negativas dos elétrons, elas ocorrem então de movimento contrário. Tá? De verdade, os elétrons saem do polo negativo e vão para o positivo, porque os elétrons querem se neutralizam no polo positivo. Tá? O movimento real é uma coisa, o movimento convencional é outra, tá? Então, o movimento real, as cargas saem do polo negativo para o positivo. Mas o como a gente representa, isso é uma convenção muito antiga e não vai se mudar mais, né? Por conta de uma convenção, a gente representa que as cargas saem do polo positivo, vão para o polo negativo de uma fonte de tensão, como bateria, pilhas, essas fontes que têm delimitação de positivo e negativo, né? Fiação elétrica residencial não existe polo positivo e negativo, tá? Então, numa fiação elétrica, o que a gente tem é o fio fase, que é onde existem as cargas elétricas, e ali são os elétrons, tá? E o fio neutro, então, tá? Então, fase e neutro, não existe positivo e negativo em uma instalação elétrica residencial, tá, gente? É um erro muito comum que é falado, mas não existe, certo? Então, primeiro conceito básico é isso. Corrente elétrica é um movimento ordenado, parcialmente ordenado, das cargas elétricas, que são os elétrons livres, certo? Bom, como é que a gente calcula então a corrente elétrica? Então a gente tem a figurinha ali, ó, no segundo slide, né? Tem um condutor, como se fosse um condutor cilíndrico, tá? Tem lá representados os elétrons livres que estão se movendo e tem uma secção reta que corta esse condutor, tá? Então, ó, o cálculo da corrente elétrica se dá pela a corrente elétrica, a gente representa por I, tá? Então o I é a corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser dada pela quantidade de carga que atravessa essa seção reta do condutor por unidade de tempo. Então é quanta carga passa naquela seção reta ali a cada segundo, a cada unidade de tempo. Tá? Então a figura está ali representando os elétrons que estão atravessando uma seção reta de um fio. Tá? E como é que a gente calcula essa quantidade de carga Q? Né? Então, para calcular o I é Q sobre T. O Q é a quantidade de carga, que é dado em uma unidade que se chama de Coulomb, tá? O intervalo de tempo é dado em segundos, tá? E o I, que é a corrente elétrica, é dado em coulombs por segundo, que a gente chama de ampere, tá? Então, quando a gente vai falar corrente elétrica, o disjuntor de um circuito elétrico numa residência, o disjuntor de 15 amperes, né? Então, amperes é a corrente elétrica que passa naquele condutor por unidade de tempo, certo?
Como é que a gente calcula a quantidade de carga, né, que passa nesse condutor? A quantidade de carga vai depender do quê? Bom, se a carga elétrica vem dos elétrons, então a quantidade de carga vai depender da quantidade de elétrons que passam nesse condutor. Como é que a gente calcula então? Ó, tá ali do lado ali, ó. Q é igual a N vezes Z. Então a quantidade de carga Q é o produto do N, é o número de elétrons que atravessam o condutor por unidade de tempo, vezes a carga elementar do elétron. A carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Tá ali escrito, demonstrado, mas a gente não vai entrar no mérito desses cálculos, tá? A gente não precisa ficar preocupado, a gente não vai entrar no mérito desses cálculos, a gente só vai calcular mesmo a corrente elétrica aí em função da carga Q já pronta, dada, e do intervalo de tempo, certo? Muito bem, adiante. Então, ó, gráfico da corrente elétrica versus tempo, tá? Então, a corrente elétrica versus tempo, a corrente pode ser contínua, que é o gráfico que está ali representado, tá? Então, eu tenho uma corrente contínua ao longo do tempo. Corrente contínua, sempre o mesmo valor de corrente. Como é que eu calculo a quantidade de carga que atravessou esse condutor? Basta calcular a área abaixo do gráfico. Então, eu vou lá calcular a área abaixo do gráfico, a área é igual à quantidade de carga que atravessou o condutor naquele intervalo de tempo. Tá? E se a corrente não for contínua, professor? Né? Então, se a corrente aumentar ao longo do tempo ou se ela diminuir ao longo do tempo. Se ela aumentar ou diminuir ou variar, qualquer que seja a variação ao longo do tempo, igualmente a gente calcula a quantidade de carga calculando a área abaixo do gráfico. Então, divide o gráfico, provavelmente, se ela for inclinada, assim, a gente divide o gráfico num triângulo, num retângulo, faz uma divisão de maneira que a gente consiga calcular toda a área abaixo do gráfico. Tá? Então, para fixar, toda a área abaixo do gráfico corresponde à quantidade de carga que passou naquele condutor dentro daquele intervalo de tempo representado ali. Ok? Vamos lá, exemplo 1, olha o que diz lá. Ó. Calcule a carga que atravessa o condutor no intervalo de 0 a 8 segundos. Vejam, o gráfico é um gráfico de uma corrente que não é contínua. A corrente está aumentando ao longo do tempo. A corrente no instante 0 parte de 0, não tem corrente, e até 8 segundos, em 8 segundos, a corrente atinge um valor de 30 miliamperes. Tá? Então, primeira observação importante aqui, ó, tá ali embaixo do gráfico ali, ó. Como é que a gente abrevia o M, aquele M minúsculo, o A maiúsculo? Miliampere equivale a 10 na menos 3. Ou seja, é como se eu pegasse 1 ampere e dividisse por 1000. Miliampere dividido por 1000. É como um milímetro. É a mesma coisa. Um milímetro é 1 metro dividido por 1000. Milímetro é uma milésima parte do metro. O miliampere é uma milésima parte de 1 ampere. Tá? Outra coisa que pode acontecer, correntes muito, muito, muito pequenas, correntes residuais, que a gente chama em circuitos eletrônicos principalmente, é o microampere, né? Que está ali representado aquela unidade de baixo, tá? O símbolo é o Mi, A, né? Então, microampere é o 10 na menos 6. Então, é uma parte em 1 milhão. Tá? Então, eu pego 1 divido por 1 milhão. Tá? Então, é o 10 na menos 6, certo? Bom, como é que a gente vai calcular então a quantidade de carga que passou nesse condutor aí? A gente calcula a área abaixo desse gráfico. Veja que a área abaixo do gráfico é igual à quantidade de carga. Bom, mas aquela área ali corresponde à área do quê? A área de um triângulo. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a base do triângulo é 8, vezes a altura do triângulo é 30 miliamperes, então é 30 vezes 10 na menos 3. Se esquecer do menos 3, balbal, você vai errar porque a sua resposta vai dar 1000 vezes maior, tá? Então, cuidado com isso. Então, 8 vezes 30 vezes 10 na menos 3, dividido por 2, porque é um triângulo, né? Então, eu vou ter 8 vezes 30 dá 240 vezes 10 na menos 3, 240 vezes 10 na menos 3 dividido por 2 dá 120 vezes 10 na menos 3. E quando eu pego 120, multiplicar por 10 na menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Quando eu pego 120 e divido por 1000, o resultado é que a quantidade de carga que passou naquele condutor ali em 8 segundos foi igual a 0,12 coulombs de carga. Tá? Então, tá resolvido aí o nosso primeiro exemplo. Muito bem, vamos adiante. Conceito novo, resistência elétrica. Resistência elétrica é um conceito muito importante, a gente vai estudar muito ele ali na frente nas próximas aulas. Então, é fundamental compreender bem isso agora, tá?
Então, o que vem a ser a resistência elétrica, gente? Né? Resistência elétrica é a característica física dos materiais em resistir à passagem da corrente elétrica, né? Ou seja, criar uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior for a resistência, né, do material, maior é a dificuldade para que a corrente elétrica passe por esse material. Tá? Então, e essa resistência está associada a uma coisa muito cotidiana que a gente fala e não tem noção, que são os condutores e isolantes. Né? O que é um condutor? Um condutor é um material que tem baixíssimo valor de resistência, de dificuldade. Então a corrente flui facilmente. O que é um isolante? Né? Borracha é isolante. Né? Bom, por que é isolante? Porque oferece uma resistência, uma dificuldade à passagem da corrente elétrica muito, muito, muito grande. Tá? Então, esse é o conceito básico de resistência elétrica. Tá? Então, a resistência é a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Né? Um cientista, George Simoon, elaborou então duas leis a respeito da resistência elétrica dos materiais, né? Conhecida como primeira e segunda lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm ali, ó? Mantendo-se a temperatura do resistor constante, sua resistência elétrica permanecerá constante, isto é, né? A corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão. Se eu aumento a tensão, aumenta a corrente, na mesma proporção, porque a razão entre uma e outra vai dar uma constante, e o valor dessa constante é o valor da resistência elétrica. A gente vai ver depois no cálculo, tá? Então, primeira lei de Ohm fala sobre resistores ohmicos, resistência constante. Tá? Então, a primeira lei de Ohm fala sobre resistência constante. Quando a resistência for constante, aumenta a tensão, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção. Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, então, diz que a resistência elétrica de um resistor, ela vai depender de algumas características, né, desse resistor. Quais são as características desse resistor? É o condutor, tá? Então, a resistência elétrica desse condutor vai depender, ela vai ser proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento do condutor, maior é a dificuldade por ela atravessar esse condutor todo, tá? Certo? Então, a resistência é proporcional ao comprimento. A resistência é inversamente proporcional à área. Se eu tenho uma área maior, é mais fácil para os elétrons fluírem pelo condutor. Se eu tiver um fio muito, muito, muito pequenininho, a dificuldade é maior. Por isso que fiação de casa, quando a gente vai ligar um equipamento que precisa de alta corrente elétrica, como um chuveiro, por exemplo, a gente não instala um chuveiro elétrico em um fiozinho de 4 milímetros. Por que não? Porque o fio de 4 milímetros tem uma área muito pequena, vai oferecer uma dificuldade muito grande à passagem da corrente elétrica, e essa dificuldade à passagem da corrente elétrica vai fazer que quando a corrente elétrica passe por esse fio muito pequenininho, como é muitos elétrons, são muitos elétrons, né? A corrente elétrica é muito elevada, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai superaquecer o fio, né? Podendo derreter o encapamento e causando um curto-circuito. Por isso que para um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica, a gente usa um fio de diâmetro maior, usa um fio de diâmetro 10 milímetros. Tá? Então, o diâmetro maior aumenta a área, diminui a dificuldade, a passagem da corrente elétrica, diminui a resistência, certo? Então, já vimos, ó, segunda lei de Ohm, a resistência depende do comprimento, aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Depende da área, aumenta a área, diminui a resistência. E a resistência elétrica também depende do material que constitui esse condutor. Porque materiais diferentes conduzem, né, a corrente elétrica de maneiras diferentes. Tá? Então, essa característica do material a gente chama de resistividade elétrica do material. Tá? Então, a resistência ela é proporcional à resistividade elétrica do material, certo? Quanto maior for a resistividade elétrica do material, maior é a tendência desse material ser isolante, dificultar a passagem da corrente elétrica, né? Quanto menor for o valor de resistividade elétrica do material, vai caracterizar o material ser um condutor. Tá? Então, se diminui a resistividade, ele conduz mais fácil. Se aumenta a resistividade, ele conduz de maneira mais difícil a corrente, então diminui a corrente elétrica. Beleza? Então, a ideia de resistência, as leis de Ohm. Tá? Então, vamos ali, ó. Primeira lei de Ohm representada no gráfico. Olha lá o gráfico, ó. Quando a tensão é zero, a corrente é zero. Conforme aumenta a tensão, a corrente aumenta também. E isso dá o gráfico de uma reta. Tá? Então, o gráfico da primeira lei de Ohm dá uma reta, certo?
Como é que a gente calcula o valor da resistência? Divide a tensão U pela corrente I. Isso é importante que vocês vão gravando essas letras, tá, gente? Ó, U é a tensão, e a tensão é dada em, olha ali embaixo a unidade, volt. Tá? Então, a tensão da rede elétrica é dada em volt. O I é a corrente elétrica, ela é dada em ampere. O R é o valor da resistência elétrica. E a resistência elétrica é dada em ohm. Ohm, né? E o símbolo é aquela, parece uma ferradurazinha ali, certo? Ah, então, olha o que diz lá, ó. Primeira lei de Ohm, observação. O resistor que obedece à primeira lei de Ohm é denominado resistor ôhmico, né? A resistência elétrica a resistência elétrica vai aumentar com a temperatura. Conforme aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Porque quando aumenta a temperatura do condutor, o condutor dilata. E quando ele dilata, o que preponderantemente dilata no condutor é o seu comprimento. Então, aumenta o comprimento. Tá? E ao aumentar o comprimento, aumenta a resistência, certo? Então, ali, ó, exemplo 2. Qual é a resistência elétrica do resistor representado pelo gráfico abaixo? Nós temos o gráfico ali. Quando a tensão é zero, a corrente é zero. Quando a tensão for 20 volts, a corrente vai ser de 5 amperes. Como é que eu calculo a resistência? Divide a tensão pela corrente. Então, eu vou ter lá 20 volts dividido por 5 amperes. Isso vai ser igual a 4 ohms de valor de resistência elétrica. Né? Como o gráfico é uma reta, é um resistor ôhmico, resistência constante. Beleza? Segunda lei de Ohm. Então, tá ali o desenho do condutor. Ó. Fiz um desenho bem grande para a gente observar bem. O condutor cilíndrico, área A, comprimento L. Tá? Então, como é que eu calculo a resistência em função das características do condutor? Tá lá, ó, resistência, segunda lei de Ohm, a equação ali, ó. Resistência é igual a ρ, aquela letra ali que parece um P, né? É uma letra do alfabeto grego, é o ρ, vezes L dividido por A. Unidades, importante as unidades, gente. Vamos lá. O comprimento para o cálculo de resistência tem que ser dado em metro. A área tem que ser dada em metro quadrado. Então, significa que vocês vão ter que fazer transformações nos exercícios. Transformações que a gente vem fazendo lá desde a primeira unidade. Tá? Então, tem que cuidar para isso. Nem tudo vai ser sempre dito explicitamente no exercício. Vocês precisam recorrer àquilo que vocês já estudaram e, teoricamente, já aprenderam. Tá, gente? É importante isso. Então, vamos lá. Unidades. Resistência dada em ohm. O ρ, né, é ohm vezes metro. O comprimento é dado em metro e a área em metro quadrado, certo? Ali do lado da figura, nós temos uma tabela de alguns valores de resistividade elétrica para alguns tipos de materiais. Então, a gente tem uma tabela ali, ó. Prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, carbono, silício. Tá? Lembrando, resistividade é um dos elementos que define o valor da resistência do condutor. Quanto maior o valor da resistividade, maior a resistência. Quanto menor o valor da resistividade, menor a resistência. Tá? Quanto maior a resistência, maior a tendência do material ser isolante. Quanto menor a resistência, maior a tendência do material de ser condutor. Então, olha lá. Ó. Naquela tabela ali, está em ordem crescente. Tá? Então, o menor valor é o valor da prata. Então, dentre os materiais ali listados, a prata é o melhor condutor. O ouro tem um valor 2,44, é maior do que 1,59 da prata. Então, o ouro, como tem um valor de resistência maior, ele conduz menos do que a prata. Né? Aí a gente pega o carbono, ó, já aumenta, o carbono é 1000 vezes, né, mais resistente do que o alumínio. Tá? Então, ele já está deixando de ser um ótimo condutor. Tá? O silício, por sua vez, o valor de resistividade do silício é gigantesco. Então, o silício é considerado um isolante. Tá? Um isolante, não permite a passagem da corrente elétrica. Tá? Então, para a gente entender esses elementos que vão constituir o valor da resistência em um condutor pela segunda lei de Ohm. Certo? Exemplo, então, ali da segunda lei de Ohm. Tá? Olha o que diz lá, ó. Qual a resistência elétrica de um fio de cobre de 200 metros de comprimento, cujo diâmetro é 4 milímetros? A resistividade elétrica do cobre é 1,8 vezes 10 na menos 8. Ah, então, vamos lá. Diâmetro, então, significa que o condutor é cilíndrico. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular é calcular a área desse fio. Como é que calcula a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser lá, o valor de π, 3,1415, vezes qual é o raio desse condutor?
4 milímetros é o diâmetro, divide por 2, então o raio será 2 milímetros. Transforma isso já para metro para não dar problema. Como é que eu transformo milímetro para metro? Divide por 1000. Então, 2 milímetros dividido por 1000, 0,002. Isso tem que ser elevado ao quadrado, porque o raio na equação é elevado ao quadrado. Então, vai ter lá 3,1415 vezes 0,00004. Isso aí, vezes o 3,1415, vai dar um valor de 0,0001256. 6, tá? Tem mais um 6 ali no final, certo? Transformando isso em notação científica, desloca a vírgula ali, ó, 0, desloca a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes para a direita, até que a vírgula fique entre o número 1 e 2. Então, eu tenho lá 1,2566 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. Tá? Então, esse é o valor da área. Eu preciso disso para aplicar na segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm está ali do lado. Resistência é ρ, que multiplica L dividido por A. Tá? Então, substitui os dados. Busca ali na tabela do slide anterior. O cobre tem resistividade elétrica 1,7 vezes 10 na menos 8, vezes o comprimento desse condutor são 200 metros, dividido pela área dele, que é 1,2566 vezes 10 na menos 5. Tá? Multiplicando 1,7 vezes 10 na menos 8 por 200 e dividindo por 1,2566 vezes 10 na menos 5, bota isso tudo na calculadora, faz as contas direitinho, a resposta vai chegar em 0,27. Dica importante, os alunos erram pra caramba isso aqui porque não sabem usar a calculadora, gente. Presta atenção, quando você vai usar a calculadora, para usar a notação científica, como é que eu escrevo aquele número ali, ó, 1,7 vezes 10 na menos 8 na calculadora? Você vai escrever da seguinte forma, 1,7. Vai apertar a tecla que está escrito ESP. ESP, como o expoente é negativo, primeira coisa que você tem que colocar é o sinal negativo. Mas não é o sinal negativo da subtração. Procura no teclado da sua calculadora, vai ter em algum lugar ali a tecla negativo. Um símbolo de negativo. Então você aperta o negativo e depois aperta o 8. Tá? Aí vai ficar o número, vai aparecer na sua calculadora lá, né? O 1,7 e menos 8. Tá? Então, esse é aquele número ali. Esse valor você pega vezes 200 e dá um igual. Aí vai ter o resultado de 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o 200. E esse resultado você tem que dividir por 1,25 vezes 10 a menos 5. Como é que faz isso? Depois que você fez a primeira conta ali, você vai pegar aquele número que já está ali, só vai apertar lá, dividido 1,2566 ESP menos 5. E vai dar igual e vai chegar nessa resposta 0,27. Tá? Então, cuidado. Muitos e muitos e muitos alunos erram por não saber usar a calculadora. Toma cuidado com isso, atenção. Tá? Vamos lá. Circuito elétrico simples. Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos tais como geradores, que são os chamados fontes de tensão, que pode ser pilha, bateria, a rede elétrica da casa, tá? Então, receptores, quem são os receptores? São os elementos que a gente chama de resistor, capacitor, né? Então, e dispositivos que convertem energia, certo? Dispositivos que convertem energia são os receptores. E as linhas de transmissão, quem são as linhas de transmissão? São os condutores que levam a energia, né? Lá da fonte de energia até o receptor. Tá? Então, eu preciso ter esse caminho por onde a carga elétrica vai passar. Então, esses são os condutores, as linhas de transmissão. E o interruptor é aquilo que liga e desliga o circuito, abre ou fecha o circuito. Circuito aberto, circuito fechado, certo? Isso tudo de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Se não tiver caminho fechado, não circula corrente elétrica. Então, a gente tem o desenho ali, ó. Tem uma pilhazinha lá, polo positivo, corrente representativa sai do polo positivo, passa pelo interruptor. Quando o interruptor está ligado, o circuito está fechado, então a corrente elétrica passa pelo interruptor e vai lá para a lâmpada. A lâmpada é o receptor. A corrente elétrica passando na lâmpada transforma energia elétrica em luminosa, né? E aí tem que ser ligada ao polo negativo daquela pilha ali. Se não tiver ligação, ó, veja bem, se sair o fio da pilha, passa pelo interruptor, o interruptor está ligado, vai até a lâmpada, mas
o fio não sai da lâmpada voltando para o polo negativo da pilha, não fecha o circuito elétrico e não tem corrente elétrica. E não tendo corrente elétrica, a lâmpada não funciona, ela não acende, ela não vai ligar, certo? Então, o desenho da esquerda é um desenho esquemático da representação do circuito simples. Como é que a gente representa o circuito? Eu não vou fazer toda vez o desenho de uma lâmpada, de uma bateria, de uma chave. A gente faz uso de representação por elementos. Então, a representação está ali do lado direito, ó. Então, a fonte de tensão, a pilha, é representada por aqueles dois risquinhos, um risquinho maior e um risquinho menor. O risquinho maior é onde tem carga elétrica, é de onde a carga elétrica sai. A carga elétrica sempre sai da onde tem o risquinho maior da fonte de tensão. Então, sai do risco maior, está ali representado o sentido da corrente elétrica. O interruptor é aquilo que a gente chama de chave, está lá representada a chave está fechada no circuito, tá? A lâmpada é uma dificuldade para a corrente elétrica passar. Se não tivesse aquela lâmpada, a gente teria aqui um curto-circuito. Dificuldade nenhuma. A corrente passava livre, dava um curto-circuito, estourava toda aquela porcaria ali, né? Então, como a gente tem a lâmpada é uma dificuldade, então ela é uma resistência, certo? Então, essa é a ideia do conceito de circuito elétrico simples, tá? Bom, amperímetro é um dispositivo de medida de corrente elétrica, tá? Ele faz a medida da corrente elétrica que passa pela seção transversal ali do condutor, tá? A gente tem a figura ali, ó. À esquerda, aquilo que está ali representado à esquerda não é um amperímetro, é um multímetro, tá? O multímetro é porque ele é um instrumento que mede múltiplas coisas. Dentre essas múltiplas coisas que ele mede a corrente elétrica por meio de um amperímetro. Então, a gente seleciona a função amperímetro e liga aquele multímetro em série. Sempre o amperímetro vai ser ligado em série com o circuito elétrico, certo? O amperímetro ideal é aquele que tem resistência interna nula, porque a corrente passa por ele tranquilamente, né? Sem causar dificuldade, sem diminuir, sem aumentar a resistência do circuito e, portanto, diminuir a corrente, tá? E a gente tem um outro tipo de amperímetro, que daí é para corrente elevada, né? Que a gente chama de perímetro alicate, né? Amperímetro alicate, que é a figura que está ali da direita. Como é que a gente faz isso? Isso é como um alicate, né? Ele tá assim, ó. Aí você abre aqui, coloca o condutor aqui dentro, como se fosse, deixa eu pegar aqui, né? Ó. Coloca o condutor dentro do alicate e fecha o alicate. Aí quando a corrente elétrica circular nesse condutor, alicate aqui, por meio de indução eletromagnética, vai medir o valor da corrente elétrica, certo? Então, o estilo amperímetro alicate, tá? Aí no slide seguinte a gente tem como é que é a representação do amperímetro. O amperímetro tem que ser sempre representado em série, gente, sempre em série, tá? Então, ó, ele está logo depois da fonte de tensão, está representado o amperímetro, né? Amperímetro em série com circuito. Voltímetro. Voltímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida, então, da tensão elétrica do circuito, né? Quantos volts o meu circuito vai ter de tensão, certo? O voltímetro ideal é aquele que tem uma resistência tendendo ao infinito, porque a corrente elétrica não pode passar pelo voltímetro, senão vai ter uma fuga de corrente, tá? E já que ele tem uma resistência infinitamente grande, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Se você botar o voltímetro em série, a corrente elétrica não passa pelo voltímetro, não chega no circuito elétrico e não funciona, tá? Então, o voltímetro sempre em série. Então, tá ali o esqueminha de como é que a gente mede utilizando o voltímetro. O voltímetro tem que estar em série com o dispositivo onde eu quero medir a tensão. Então, eu quero medir a tensão entre a entrada e a saída da lâmpada. Então, eu tenho que colocar um ponto antes da lâmpada, um ponto depois. E aí o voltímetro mede a diferença de tensão entre o ponto de entrada e o ponto de saída, certo? Tá? Basicamente, essa ideia de falar sobre os circuitos elétricos é porque na próxima aula que a gente vai ter, no próximo material, a gente vai trabalhar especificamente com circuitos elétricos, amperímetros e voltímetros e as medidas de um circuito, tá? Envolvendo resistência, corrente, tensão e tudo mais. Beleza? Bom, finalizando então essa aula aqui, vocês ficam então com 5 exercícios para serem resolvidos, tá? 5 exercícios, naquele mesmo esquema de sempre, resolve, manda por e-mail, manda no Classroom, tem até domingo, dia
23/8 à meia-noite para postar, para validar as presenças de vocês, tá? Caprichar, gente, caprichar nos estudos dessa última unidade que a gente está finalizar o semestre depois com a avaliação e damos por encerrada a nossa disciplina, ok? Valeu, pessoal, até a próxima atividade, a próxima aula. Abração!